Ok, meu povo? Recordando que nós vimos até agora, nesses nossos encontros, primeira coisa que nós vamos ter que sempre lembrar, a próxima vez que abrir o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse, ele como é que ele é? Como é que é o livro de Apocalipse? Também. Medo. A gente falou que o livro de Apocalipse ele é especial, tal. Isso! Obrigado pelas camadas, né? Então nós temos a primeira camada, né? A primeira camada vai do capítulo 6 até o capítulo 7. Nós falamos sobre isso, né? Nas últimas semanas. 6 e 7? Opa, não, desculpa, aqui até o 11, desculpa, né? Vai do 6 ao 11, ok? Então, nesse período aqui, nós temos a primeira camada. Bom, nós falamos que a partir do capítulo 12, nós temos uma outra função. E aí percebam bem, nós vamos ler o texto para que vocês entendam. O capítulo 12, ele é uma introdução à segunda camada. Tá? Se a primeira camada teve uma introdução, que é o capítulo 5, né? Então, a introdução da primeira camada, capítulo 5, aí do 6 ao 11. A segunda camada tem uma introdução, que é o capítulo 12, e aí a segunda camada é do 13 ao 19. Ok? De novo, introdução 5, 6 a 11, segunda camada, 12, introdução, 13 a 19. Agora eu acertei. Ok? Então, vamos abrir na introdução do capítulo... na introdução da segunda camada, que é o capítulo 12. Apenas lembrando de novo antes, né? A primeira camada, ela fala sobre o quê? Qual é o foco? Sobre o planeta, né? O que acontece no planeta, aqui, né? Terremoto, fome e etc. Beleza? A segunda camada, então, se você quiser anotar, o título da segunda camada é a camada política, religiosa e econômica. Eu coloquei econômica agora, só para... acrescentei. Uhum. Na Bíblia não pode acrescentar, mas na aula eu posso acrescentar. Com certeza. Né? Então, vai lá. Econômica, política e religiosa. São os 3 nomes dessa segunda camada aí. Tá bom? Agora, vamos ler o capítulo 12. Comecem aí, já abram suas Bíblias no capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetros de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Ok. Aí, geralmente, o pessoal começa a olhar assim, quem é esse dragão? O que são os 1267 dias? O que é? Nós temos que identificar os personagens dessa história. Antes de nós entrarmos nos detalhes, eu tenho que identificar quem são os personagens que estão no palco. Então, o primeiro personagem que aparece no capítulo 12 é uma mulher que está grávida. Tá? E ela tem 12 quê? Estrelas? 12 estrelas sobre a cabeça, tal. Então, quem é essa mulher? O que ela representa? E quando nós lemos no contexto geral, nós vamos descobrir que essa mulher, ela representa Israel. Por que eu sei que é Israel? Porque ela está grávida
de alguém que vai ser a pessoa que governará o mundo, governará as nações. Então, se essa mulher está grávida e ela vai dar um filho, e esse filho governa, o filho é difícil de identificar quem é o filho? Não, Jesus, ponto, ok? Jesus. Quem é a mãe de Jesus? Você pode dizer Maria. Ok, pode ser Maria, mas Maria era uma israelita. E quando tem 12 estrelas ali, está identificando quem? Quem seriam essas 12 estrelas? As 12 tribos de Israel. Então, tanto faz se você disser que é Maria ou Israel, mas muito provavelmente é Israel. Ok? Então, está dizendo ali que Israel vai dar à luz ao Messias. Nesse meio tempo aparece um dragão. Ok? E esse dragão, ele no versículo... Qual versículo? Me ajuda o versículo aí. 4. Diz que a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Perceba que isso só acontece quando a mulher está grávida. Então, isso daqui não tem nada a ver com aquela ideia que as pessoas têm de que Satanás se rebelou lá no céu contra Deus, fez uma rebelião e tudo mais. Não. Não no sentido assim, o pessoal lê, por exemplo, Ezequiel ou lê Isaías, contando como se aquilo se referisse à rebelião de Satanás, que aquilo teria sido um evento já bem antigo. Mas o que ele está dizendo aqui no texto é que essa possível rebelião, ela só acontece na época de Jesus. Antes disso, Satanás continuava tendo acesso a Deus, que mais para frente esse texto aqui vai dizer que ele era quem ficava acusando os santos dia e noite diante do trono de Deus. Então ele tinha esse acesso ainda ao céu, tá? Depois que acontece essa situação aqui dele querer matar Jesus e tudo mais, é que ele é lançado à terra e ele não tem mais acesso ao céu. Então, aonde que ele está agora? Ele está por aqui, fazendo a bagunça dele só aqui agora, mas ele não tem mais acesso a Deus para chegar lá e dizer, você está vendo lá a pastora Jandira? Ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez não sei o quê. Então, ele não está mais tendo essa possibilidade. E tanto é que quando você vê lá no livro de Jó, diz que ele teve acesso, mas isso é antes de Jesus nascer e tudo mais. Então, agora, aparentemente, pelo que o texto está nos dizendo aqui, ele está... vamos assim dizer, foi revogado o crachá de acesso dele. Ele não tem mais acesso. Exatamente, fechou a catraca para ele. Não tem mais como ele entrar lá, porque ele foi banido. E olha só que interessante. Leiam a sequência do texto. A partir do versículo 7, então. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Até aí? Como é que começa o texto? Houve então, da ideia de quê? Uma sequência. Houve, então, uma sequência, né, do que aconteceu antes. Então, olha só, houve uma guerra nos céus, e essa guerra acontece quando? Antes, lá no Jardim do Éden, quando Jesus nasceu, quando Jesus morreu. Quando que acontece essa guerra no céu? Está no texto. Interpretação de texto, gente, vamos lá, você fez isso na escola, eu sei. Colou na prova, tudo bem, mas vamos lá. Agora chegou o momento de fazer a interpretação. Depois, exatamente, depois, não é antes, não é lá na eternidade. O que está mostrando no texto aqui é de que a coisa acontece depois que Jesus, inclusive, ressuscita. Porque diz que o filho foi, nos versículos anteriores, né? Aqui, no versículo 5. Diz que ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Jesus já está lá no céu e só depois que acontece esse problemão lá. Tá? Agora, o que eu quero dizer com isso? Primeiro,
esse texto não serve para fazer uma biografia de Satanás quando ele estava lá na eternidade, no céu com Jesus. O texto é bem claro de quando essas coisas estão acontecendo. É depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. Tá? Então, esse texto não serve para nós termos uma biografia do capeta lá, certo? Mas, o que é importante para nós aqui é notar que esse texto está introduzindo, né, uma figura. Que figura é essa? O dragão, a serpente, Satanás. Por quê? Porque se vocês forem ver do capítulo 13 ao 19, os capítulos onde ele vai estar atuando. Então, o capítulo 12 é uma maneira de preparar você para entender quem é aquele que vai aparecer a partir do capítulo 13. Deu para entender? O capítulo 12 olha, eu vou mostrar para vocês quem é um bandidão. Esse daqui, ó, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Ele é o grande malvado contra quem a gente contra a gente luta. Aí eu vou contar agora a história dele, o que vai acontecer com ele na parte final. Deu para entender? Senão a Rony desenha. Não, acho que a Maria Fernanda. Foi a Maria Fernanda, foi desenho melhor. Tá? Então, o capítulo 12 é a preparação para apresentar o que virá depois. Até duas. Referente ao acesso que Satanás tem à presença de Deus. Uhum. Eu lembro o livro de Job, que ele se apresentava para... Ele fala com Deus que ele olhava a terra e ele estava olhando toda a terra. E aí como que Deus entra na conversa com ele e fala que olha a Deus. Então, ele sempre tuvo esse contato com Deus. Na verdade, eu até diria o seguinte, mais do que isso, Satanás, nesse sentido, ele é o funcionário de Deus, é o olheiro de Deus, tá? E ele presta relatório para Deus. Tanto é que ele não entra na presença de Deus na hora que ele quer. Ele foi convocado, houve uma assembleia convocando e ele compareceu à presença de Deus. Não era do tipo assim, agora chegar lá, opa, quero entrar aí, abre a ala porque eu estou entrando. Ele não tem essa autoridade. Ele só pode entrar através de convocação, tá? E é como se fosse a convocação do presidente com seus ministros. Tem a assembleia lá solene, né, o encontro dos ministros, e é nesse momento que o Satanás vai lá e aí ele vai fazer esse relatório, que ele está colocando um relatório. Se vocês olharem bem lá em Jó, ele faz um relatório do que estava acontecendo. Aí Deus diz, você... é Deus que diz, você viu meu servo Jó? Ele que puxa a conversa, não é nem Satanás. Satanás está apenas dando um relatóriozinho lá, sabe aqueles relatórios, tipo assim, né, de empresa, você tem que dar lá no final do mês? É isso que ele está fazendo. E aí Deus está sentado na cadeira de presidente e ele disse, então vamos falar do teu setor um pouco. Eu quero tocar nesse ponto lá, aquele cara que está lá naquele teu setor. Tá? Então é Deus que está no controle daquela situação ali. Agora, aqui você vê que parece que ele meio que, tipo assim, subiu o tom, e aí Deus disse, não, aí não. Né? E ele vai perseguir o filho, no caso ali de Israel, de Maria, e aí Deus diz, não, aí você extrapolou as suas funções ministeriais, sua função que te é dada. E por isso que ele é jogado para fora. Deram um chute nele. Não, houve uma guerra, inclusive, se você olhar ali o texto, que houve uma guerra, não foi uma coisinha simples. Houve um entrevero ali. Tá? E nesse sentido agora ele não está na posição de acusador, ele não é nem sequer recebido por Deus. É interessante, não é recebido, né? Não. Ele não é mais recebido, ele não é mais permitido entrar na presença de Deus. Então, é certo falar que hoje ele usa as armas, como fala, né? Como se fosse dados inflamados na nossa mente de acusação. A acusação é direta para nós que trabalha, ele tenta trabalhar na nossa mente. Isso? Ele é o instigador sempre para que a gente cometa alguma coisa, mas ele não tem mais acesso a Deus, no sentido, né? Então, ele inclusive, um parênteses aqui, tá, gente? Satanás não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo.
Por que Deus não tem inimigo? Porque não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém para fazer frente. A Bíblia diz que ele é inimigo. Os inimigos das nossas almas. Ele é o nosso inimigo. Inclusive, eu nem me lembro se diz em algum momento que ele é inimigo de Jesus. Inclusive, Jesus está muito acima dele. Então, ele é o nosso inimigo. Por quê? Porque ele nos acusa nesse sentido, né? Ele fica, acusando não é a palavra certa, mas ele fica nos testando para cair. Outro ponto. Ele não me faz cair. Ele não tem poder para me fazer. Mas a pessoa caiu em pecado. Mas o diabo coisa nenhuma. O diabo, ele está fazendo a função dele, que é te provocar. Agora, cair, tropeçar, se esborrachar e se arrebentar na vida, a culpa não é dele. A culpa é sua, minha, é nossa. Tá? Então, ele tem uma função. A função dele é justamente estar aqui nesse mundo para ficar nos tentando, para ficar provocando. Mas a reação é sua, a reação é minha. Ok? E ele está aqui, inclusive ele é o príncipe desse mundo. Engraçado que a Bíblia chama ele de príncipe, não chama ele de rei. Um príncipe é aquele que está no comando temporariamente, porque quem comanda é o rei. E Jesus é o rei. Mas agora ele comanda aqui, certo? Ele comanda o mundo nesse sentido de que ele administra, mas ele não é o dono da coisa mesmo. Essa conversa que ele tuvo com Jesus no deserto, que eu falei, Sim. Porque eu tenho esse controle, ao mesmo tempo que ele não tem. É interessante, ele tem o controle do status, mas ele não tem o controle do mundo. O domínio foi dado para Adão, não foi ele. Adão, ele é uma Eva, né? Mas enfim. Sim. Uma briga teológica agora. Exato. Depois a gente pode até discutir essa questão que é bem interessante, que a culpabilidade dos dois. Mas vamos lá. Sim, ele entrega, porque Deus entregou para ele, olha só, Deus entregou para ele não o mundo. Deus entregou para ele, né, a chave da casa, mas a casa não era de Adão, e não é de Adão. E aí o Adão e a Eva entregaram a chave pro coisa ruim. Ele não é o dono da casa, mas ele tem a chave da casa. Mordomo, mas exatamente. O que Jesus vem fazer? Assim, eu estou tentando resumir a história, tá? Jesus ele vai pegar essa chave de volta da casa. A ideia é que ele é o dono da casa e a chave é dele. Mas ele ainda não é o rei ainda aqui. Então, por isso que ele é o príncipe desse mundo. Ele está aqui, mas com o tempo contado. Exatamente. É o MS Casa. Tá, mas aí então, o Tiago se revelou contra Deus lá no princípio, mas de fato depois com os mesmos só. Então, quando o Satanás foi falar com a Eva, ele funcionava no céu. A gente não sabe. O texto não fala nada. Né? Não existe nenhum texto na Bíblia que fala que houve uma revolta nos céus antes e aí ele veio aqui. Não existe esse texto. O texto que se usa para dizer que houve uma rebelião lá no céu e tal, é esse que vocês acabaram de ler. Só que esse que está dizendo aqui, diz que foi bem depois, não é antes. Então, Então, assim, para resumir, nós não sabemos a biografia dele. O que a gente sabe é que ele estava no Éden, por algum motivo, Deus permitiu, Deus deixou, Deus instigou, Deus, sei lá, não sei, ou Deus virou as costas, ele entrou sorrateiramente, a gente não sabe. O fato é que ele é o personagem, um dos personagens principais lá da queda, e aqui ele é um dos personagens principais para que Jesus não venha. Agora que Jesus veio, morreu, ressuscitou, tudo mais, ele é lançado para fora, porque agora ele não é mais, tem mais acesso, e ele está na terra para fazer alguma coisa. Para levar a humanidade, vamos assim, junto com ele. Porque ele já sabe que ele foi demitido. O que ele quer fazer? Estragar a criação. Levar o máximo que ele puder, porque ele não tem salvação.
E aí ele quer estragar a criação, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando ele fala mundo, ele não está falando de ser humano, ele está falando de criação. Né? A palavra que está lá é cosmos, de mundo. Então diz que Deus amou tudo que ele criou. E se você prestar atenção, tudo que o diabo faz aqui está estragando toda a criação, está estragando o planeta, a natureza, animais, não só pessoas, né? As famílias, as relações, o amor. Ele vai tentar destruir tudo porque já, tipo assim, já está rebaixado, quer levar todo mundo junto. Aliás, a única coisa que Deus disse se arrependeu foi de ter feito homem, né? Não ter feito as outras coisas. Né? Mas o homem é a humanidade, tá? Sim, sim. Ok, eu não nessa. Todos nós, a humanidade. Aliás, a palavra, inclusive, é Adam, que é Adão, não significa homem, significa ser humano. Porque quando Deus criou, ele não criou Adão e Eva. Vocês sabem disso, né? Ele não criou Adão e Eva, ele criou Adão. Adão. E de Adão, depois, ele tira a Eva. Em outras palavras, nós tudo junto. Os nomes também são dados depois. São dados depois, exatamente. Isso é um outro discurso que, inclusive, a gente esses dias estava falando para casais, que é bem interessante a compreensão do que é homem, o que é mulher, qual o papel e como eles se relacionam desde a criação, né? Mas isso não é assunto. Não, vamos Não, voltar aqui vamos para o voltar. Apocalipse, vamos lá. Eu emendo aqui, aí daqui a pouco a gente está... Tá, vamos lá, vamos em frente, continuando. Aí vocês veem ali, né, que tem... Quer falar? Não. Era só para te não mudar o assunto. Ah, tá. Qual era o assunto mesmo? Então, foi até... Tá, certo. Tá. Né, que, então, ele foi lançado, tal, tá aqui na Terra. Isso tudo é para introduzir agora o capítulo 13. E a gente falou do capítulo 13. E olha só como é interessante. O capítulo 13, ele começa com as bestas que nós já falamos, né? A besta do mar e da terra. E quem é que dá esse poder? Quem é que dá autoridade para essas bestas? Não? 13. Quem é que vai estar dando autoridade para as bestas fazer o que elas querem fazer e tudo mais? O dragão, que no capítulo anterior é identificado como Satanás. Então, por isso que, entendeu? Para você introduzir o capítulo 13, 14, precisa saber quem é que deu autoridade para essas bestas. Aí ele vai dizer, capítulo 12 foi o dragão que fez isso, aquilo, aquele outro. Foi ele que deu autoridade para as bestas. E nós falamos que as bestas, né, são duas. E como eu já falei isso 500 vezes em 1000 lugares, eu não me lembro o que eu falei semana passada. Mas eu devo ter dito para vocês que a besta que vem da terra é política, falei? E a besta que vem do mar, ela é religiosa. A besta que vem do mar... desculpa. Ao contrário. Exato, contrário. Obrigado. A besta que vem da terra é religiosa, a que vem do mar é política. E nós vimos que provavelmente a besta que vem da terra, ela é judaica, né? Porque precisa de um Messias, né? Religioso para indicar o Messias político, que é o que se espera. E essas bestas aí são exatamente isso daí. E elas têm poder para governar a terra. E é interessante que a besta que sai do mar, que é a política, né, que tem poder político, é a mesma que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, 15. É o mesmo, porque ele tem poder político. Uhum. Eduardo, vamos avançando um pouquinho, porque eu não tenho a menor ideia por que a gente parou nesse daí, culpa minha, tá? Não é nem culpa sua. Pode jogar. Joga. Quando chegar no... Aí, tal. Próximo. Estamos no 13. Ali, ó. Isso, Abominável de Daniel. Deixa eu colocar aqui para o pessoal da internet também, onde que a gente está. Esse é o 20, estamos no 20. O pessoal da internet também vai ver aqui o slide número 20. Ok, aí está. Então, 20?
Aqui, tá, aqui é 14, 19. Ok, então vamos lá, Apocalipse, a gente está falando aí das bestas, tal, né? Olha só, como ele diz que ele tem, a primeira besta, ele tem poder para fazer, para falar blasfêmias por 42 meses, que é 3 anos e meio, né? Outra coisa que também chama atenção, que essa besta que é a besta que vem do mar, não, a besta que vem da terra, ela se parece muito como se fosse o cordeiro, porque ele é parecido com o cordeiro, mas ele não é o cordeiro. Lembra como é que era o primeiro cavaleiro lá que saiu do Apocalipse? Que cor que era? Branco. Ele saía como vencedor. Parece muito com a descrição dessa besta aqui, que é uma vencedora, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político. Tá? Então, aqui fica a probabilidade muito grande que essa besta aí é a mesma que está lá no capítulo 24 de Mateus, como Jesus diz, e uma das possibilidades também, que é o cavaleiro lá do Zodíaco. Lá do Zodíaco. Não, eu ia dizer cavaleiros do Zodíaco, não. Bom, se você avançar um pouco... aliás, pergunta até aqui. Tá tudo muito claro, né? A besta para cá, a besta para lá, é dragão, tá simples. Tá. Algum problema de identificar a mulher, a grávida, o filho e os dragões? Não, né? Então, acho que tá claro aqui. Eu acho que interessante seria ver que essa besta, ela tem um monte de cabeça e um monte de chifre. Isso provavelmente é uma coligação de vários líderes que vão ter um como principal, mas junto pode ter outros, por isso que tem um monte de cabeça, entendeu? Quando tem um monte de cabeça, é porque são várias pessoas, mas eles têm um líder entre eles, que é o representante. Tanto que uma das cabeças vai ficar doente, quase morrer, e daí vai ser curada e tal. E por causa disso, esse dragão vai ser adorado, essa besta vai ser adorada, tal. Então, como a gente está falando de política, vai ser muito difícil uma pessoa só se levantar no mundo inteiro e não ter ninguém dizendo assim, não, como assim só um? É mais fácil que se levante várias, e desses vários eles coloquem um como sendo o representante principal. É muito mais aceitável pela população mundial, não é? Então, há a possibilidade de que seja isso, tá? Outro detalhe que a Rony chamou a atenção, é interessante dizer isso também. Quando aparece a palavra chifre na Bíblia, seja onde for, né, nos livros que falam sobre profecia, chifre significa poder, domínio, tá? Por quê? Porque antigamente, muito antigamente mesmo, os reis, eles usavam coroas, só que as coroas deles não eram de ouro e de, né, pedras preciosas, eram coroas que eles tinham chifres, eles colocavam chifres, sabe os vikings? Mais ou menos assim. Então tinha uns 4, 5, 6, 7, 8 chifres, aí quanto mais chifre tivesse, melhor era. Tá? Porque o chifre tem a ideia de poder, de ação e etc. É um símbolo. Serve como uma arma, né? E aí os reis usavam os chifres como símbolo de poder. Por isso que na Bíblia também, quando fala, tinha 7 chifres, provavelmente 7 reinos, 7 povos, 7 coalizões, sei lá, Mercosul, a Comunidade Europeia, qualquer coisa, entendeu? São grupos que se unem ao redor de alguém que está dominando. Tá? Ok? Beleza. Vamos para frente? Tocamos. E agora preste atenção numa coisa. Eu falei para vocês que os dois estão andando juntos, né? Os dois se ajudam ali. O capítulo 14 fala dos 144 mil selados, certo? Por coincidência, esses 144 mil já apareceram no capítulo 7. Agora, se você estivesse lendo a Bíblia numa sequência, parece que são 2 grupos de 144 mil. Mas a Rony, na verdade, já ensinou vocês que o livro de Apocalipse está em camadas, certo? Então, você tem a primeira camada e a segunda camada. Ou seja, a história está correndo paralelo. Ele está dando a ideia, ele está dizendo o que está acontecendo no planeta, que é uma camada, e junto agora ele está dizendo o que está acontecendo ao mesmo tempo
Só que daí não com o planeta, mas na área política, na área econômica, na área religiosa. Fez sentido? Por que é camada? Porque ele está primeiro falando uma parte, mas a outra está acontecendo junto ao mesmo tempo. Só que se botar toda essa informação assim, fica muito confuso. Então é mais fácil dizer isso e isso. Tá? Acabei com a explicação, desculpa. Uma boa noite para todos. Nós nos vemos semana... Brincadeira, não é isso não. Então esses 144 mil são os mesmos 144 mil lá do capítulo 7. Nós discutimos sobre isso aqui, quem era 144 mil? Sim, né? Não, a gente falou, a gente mencionou. As tribos e tal. Nós sabemos que não são os testemunhos de Jeová. A não ser que todos eles sejam judeus e cada uma das tribos, né? Provavelmente não somos nós. Isso não tem a ver com igreja. Isso não tem a ver com judeu não tem a ver com o testemunho de Jeová, não tem a ver com ninguém. Tem a ver com as 12 tribos. Eu falei para vocês, inclusive, que tem um paralelo lá com o texto de Ezequiel, capítulo 37, se eu não me engano, que fala do Vale dos Ossos Secos, né? Que na sequência você vai lendo a história, a sequência logo vem o reino do Messias. Então parece que esses ossos secos tem a ver com os últimos tempos, uma visão profética de Ezequiel sobre o futuro. E aí, na minha ideia vaga e absurda, é que esses 144 mil têm uma ligação com esses ressuscitados lá, porque eles são diferentes das outras pessoas. Eles não são pessoas comuns nesse sentido. Se eles estão lá para pregar o evangelho, não sei. Se estão lá para ser apenas a tropa de elite, não sei. Mas eles são especiais, eles são judeus. Eles vão ter um papel, e depois no capítulo 16, talvez a gente vai ver onde é que o papel deles vai aparecer. Ok? E agora? Tem a queda da Grande Babilônia, que é um assunto que ocupa bem. A partir do 14... Tem a colheita, se tu quer falar. Não, vamos a partir do 15, vai, porque acho que a partir do 15, vocês vão perceber... deixa a colheita fora, depois a gente pode voltar. A partir do 15, vocês vão perceber que existem coisas acontecendo nesse planeta, mas é com aqueles que se dobraram para aquelas bestas ali, aqueles que estão debaixo desse governo mundial. Eles vão sofrer determinados tipos de punições de Deus por se dobrarem à besta. Então, a partir dali, a gente vai ter 7 anjos que vão ter a sua função, vão trazer a sua taça. Então, todos aqueles que receberam a marca, ou na mão, ou na testa, eles vão começar a sofrer sobre a ira de Deus, né? Deus ficou irado com essa atitude deles, então vai mandar um castigo. E o que vai acontecer com eles não vai acontecer com os santos, tá? Então, eles vão ter dores, eles vão ter úlceras, eles vão ter... eu esqueci o que mais, mas eu me lembro desses dois. Mas a Bíblia é bem claro para dizer que é com quem recebeu essa marca da besta. É tipo a história do Egito, quando os israelitas saem do Egito. Lembra que tem as 10 pragas do Egito? Aquelas pragas que aconteceram no Egito aconteceram com os egípcios. Não aconteceu com os israelitas que moravam lá. Então foi bem distinto assim. Aqui é a mesma coisa, são coisas que vão acontecer muito parecidas, inclusive, porque, lembrei, vai ter sangue, rio que vai transformar em sangue, o mar vai transformar em sangue. São muito parecidas com as pragas do Egito, são coisas que vão acontecer aqui, dor, úlcera, uma série de coisas, escuridão, tal, mas só vai afetar quem tem a marca da besta, que é a mesma coisa que foi com a saída do Egito. Você já está falando do capítulo 15. A partir do 15. Estamos no 15. Tem uma conversa paralela? Não, é que o meu assistente, eu estava tentando a gente sincronizar aqui as coisas só. Tá? Então, olha só, quando você lê o capítulo 15, você começa a ver movimentações também políticas e bélicas, porque ele está, a história está indo para um ponto final. Lembre-se que essa besta ali que comanda, que vem do mar, ele tem 3 anos e meio para reinar.
Então não é muito tempo, ele tem que apressar as coisas, tá? E aí ele vai começar a se preparar para a destruição do povo de Israel. Agora, lembra lá no capítulo 12, o que foi feito lá no 12? Diz que Satanás ele saiu contra quem? Contra a mulher que estava grávida e os seus descendentes. É a mesma coisa aqui. Ou seja, o capítulo 12, de novo, é um resumão para tudo que vier depois. Ele é uma introdução. Para você entender o capítulo 13 a 19, precisa entender o capítulo 12, tá? Só um parênteses aqui. E aí ele começa a ter algumas movimentações, algumas coisas aqui e tudo mais. E o capítulo 16 é onde nós vamos, capítulo 16, no capítulo 16, né? Ali, ó, que não tem ali. Tá, não tem o capítulo 16, na minha Bíblia tem, tá? Mas no slide não. Tá? O capítulo 16, a base é... inclusive tá misturadinho. Tá misturado, eu misturei ali, ó, né? Versículo 12, 15, 16, 12, 16, 12. O anjo derramou uma taça sobre o rio Eufrates, secaram-se as suas águas. Tá, lê alto aí para mim, por favor, 12. Então, capítulo 16, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Tá. Continua, então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 16. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Aí o pessoal de novo está lendo o texto. Quem são essas rãs? Vamos tentar agora achar o nome das rãs. Ainda. Esquece, pega o grande, pega o quadro geral. Diz que o dragão e as bestas e o falso profeta, eles estão fazendo o quê? Eles estão reunindo um exército para atacar o povo de Deus lá em Israel. Tá? Essa é a ideia. Então, até que vai secar o Eufrates e tudo mais, e eles estão preparando e reunindo um povo, um exército, para lutar num lugar chamado Armagedon. Armagedon é uma região lá em Israel, ok? É um lugar que existe, que todo mundo sabe qual é e sabe o nome. Então, não é assim um mistério. Não precisa descobrir o que significa Armagedon. Armagedon é um lugar que tem esse nome. Diz que vai se reunir no lugar. Se você procurar, inclusive, se você for aí na internet, tem 500 milhões de fotos ali desse lugar. Você vai colocar, escrever Megido, M-E-G-I-D-O, ok? Megido é uma cidade, é uma planície, na verdade. E Armagedon vem da palavra hebraica, Har, que significa monte, e Magedon vem de Megido, então é o Monte Megido, ok? E eu já estive lá, e você tem uma cidade que fica numa colina assim, e de frente para a colina você tem uma planície enorme. O melhor lugar para fazer guerra é uma planície. Os exércitos podem se bater de frente, inclusive era o que se fazia na antiguidade, se fazia guerra em planícies. Porque numa planície os 2 exércitos podem se chocar. Se não for um terreno plano, né, é muito difícil, porque daí um soldado perde o equilíbrio, escorrega, tal, e aí não é justo. Então se faz guerra em planície. Tá? Porque em planície você consegue, por exemplo, colocar cavalaria, você consegue colocar os carros de combate, etc. Desde que mundo é mundo, nesse lugar, historicamente, nós sabemos que sempre ocorreram batalhas lá. E a última batalha, entre aspas, que é a Batalha do Armagedon, ocorrerá exatamente no mesmo lugar. O registro mais antigo de uma batalha que nós temos na história aconteceu entre os egípcios e os hititas, exatamente nesse lugar aqui. Como é que é? A notícia mais antiga que nós temos. E provavelmente vai ser a última batalha também
nesse lugar aqui. Não vai ser a última, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? É a mais importante. Então, você percebe que aqui nós temos o quê? Poder econômico para mobilizar exército, temos poder político para mobilizar exército, tem poder religioso porque guerras são feitas por motivos econômicos com justificativas religiosas. Sempre foi assim, desde que mundo é mundo, tá? Então, você precisa desses três ali para juntar todo mundo para uma batalha. De novo, por quê? Porque o dragão ele quer acabar com a mulher. É interessante que o Satanás, ele não está preocupado com as pessoas lá de fora. Quem está lá fora já é dele. Ele tem duas preocupações. A primeira, Israel, porque é o povo da promessa, é o povo da bênção de Deus. Deus nunca revogou a aliança dele com Israel. Ela é eterna. E nós que somos os enxertos em Israel. Então, nós também fazemos parte disso. Então, a ira dele não é contra o cara que está lá no mundão. É contra nós e contra Israel. Por isso que até hoje as guerras sempre são contra Israel e perseguição contra a igreja. Desde sempre. E aqui ele está se voltando especificamente para esmagar mesmo, para acabar com a descendência, agora, não somente de Eva, mas a descendência daquela mulher que estava grávida, de Israel. E eu e você somos Israel. Paulo diz, nós somos hoje o Israel espiritual. Lá em Romanos, acho que capítulo 10, não me lembro agora. Somos enxertados. Tá? A igreja, ela não é uma videira por si só. Ela é parte desse Israel. Deus cuida de Israel, Deus cuida de nós porque ele cuida de Israel. Tá? Em Cristo Jesus, porque Cristo ele é o rei, que é o rei da tribo de Judá. Ou seja, ele é rei de Israel. Consequentemente, ele é nosso rei também. Tá? Então, o Satanás é contra esse rei. Isso que fala, por exemplo, Israel, vamos falar da descendência de Israel, Israel, é o mesmo que Deus falou com Abraão quando ele falou da areia do mar e as estrelas do céu. Isso é assim. Sim, sim. É para todos aqueles que creem na mesma fé de Abraão. Esses são os descendentes de Abraão. Além do físico mesmo, né, do DNA de Abraão, que está em todos os judeus por aí, mas também aos filhos da fé que são enxertados. É interessante, né, Rony, quando nós estudamos aqui com vocês, quando Israel sai do Egito, não saiu só israelenses, só israelitas. Saíram outros povos que começaram a fazer parte do povo de Israel. Então Deus nunca disse assim, é só isso daqui, eu vou fazer um teste de DNA para saber se eu vou salvar esse cara ou não. Não, é todos aqueles que aceitam o Deus de Abraão como o seu Deus. Esse faz parte do povo de Israel. Ele é, como é que se diz ainda? Ele é adotado? Não, ele é... Ele é adotado. Não é essa palavra adotado. Ele é naturalizado, enfim, né? Uhum. Mas é interessante que a batalha, né, e toda a perseguição mais forte é com Israel. Por isso que não podia acontecer nada antes de ter o Estado de Israel. Então, quando o Estado de Israel foi organizado em 1947, é provável, então, que o cronômetro começou a funcionar. Porque até então, sem o Estado de Israel, as coisas não podiam acontecer, não existia um Israel que desse para combater todo mundo. Tanto que eles foram perseguidos ao longo da história, sempre, por algum motivo. Você sabe que na Idade Média, quando tinha aquele monte de praga na Europa, assim, tinha a peste negra, e aí tinha a febre não sei o quê, e tinha não sei mais o quê, e tinha tifo e blá, blá, blá. Você sabe que os judeus, eles eram o povo que menos era afetado por isso? Porque eles eram higiênicos. Porque eles seguiam a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela tem muita coisa nela que é higiênica. E por causa disso, eles sofriam menos, eles eram menos atingidos por essas doenças, assim. E eles eram perseguidos pelos outros, porque daí diziam que eles eram feiticeiros. Porque eles faziam alguma coisa, porque todo mundo ficava doente, todo mundo tinha um monte de gente que morria, e eles não.
Então, de alguma forma, eles sempre foram odiados, perseguidos, né? Só que ninguém podia fazer nada especificamente. Aí veio um Hitler, e o Hitler tenta fazer isso com todos que estavam na Europa, só que tinha muita gente fora da Europa. Então, também não tinha como destruir. Aí o tiro sai na culatra, que em vez de destruir Israel, se cria o Estado de Israel logo após a Segunda Guerra, porque se o Hitler não tivesse perseguido os judeus, ninguém teria ligado para a existência deles, e eles não teriam um país de novo sendo deles. Então, graças ao Hitler, né, apesar de tudo. Mas no momento que foi criado oficialmente o Estado de Israel, reconhecido pelas nações do mundo e tal, agora se tem onde atacar. Porque agora eles ganharam a terra de volta. E na Guerra dos 6 Dias, quando eles pegam Jerusalém como capital, porque até 1967, então 30 anos, Jerusalém não foi a capital de Israel. 20 anos. 20. Isso. Durante 20 anos, então, não foi a capital deles. Mas quando tem essa guerra em 67, e aí eles, né, conseguem dominar Jerusalém, Jerusalém passa a voltar a ser dos judeus, então começa de novo, né, as coisas a acontecerem, e aí a partir daqui a gente tem possibilidade de que a coisa vai ficar mais e mais difícil conforme o tempo, porque agora você tem um alvo. Você tem um alvo físico, você tem um alvo geográfico. Porque mesmo que tenha muitos judeus espalhados pelo mundo, o que daí a marca da besta vai ser uma coisa para distinguir, inclusive, quem é judeu e quem não é, porque o judeu não vai querer. E os cristãos também não vão querer, porque os cristãos seguem um Jesus judeu, né? Então, por isso que a gente está nessa junto com eles. Mas tudo vai ser voltado prioritariamente para eles. E a gente vai pegar nos respingos, tá? Mas o alvo sempre vão ser eles. Eles vão ser sempre atacados, destruídos. Jerusalém sempre é para ser conquistada, destruída. Então, tem muita coisa que vai acontecer. E pelo que a gente lê aqui no livro de Apocalipse, sim, é geograficamente aquela terra também. Fala alto. Na Bíblia diz, não sei onde é Apocalipse, que Jerusalém jamais será destruída. Não diz isso. Eu vi alguma coisa. Não. Por mais que tente, não vão conseguir destruir Israel, não vão conseguir destruir Jerusalém. Ele não é como Cristo. Essa aí eu vou ter que dizer não tem. Jerusalém, o que o texto bíblico vai dizer, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o Messias volte. Jesus fala isso lá em Lucas alguma coisa. Tem que achar, acho que Lucas 21, não me lembro agora exatamente o texto. Mas a única referência a Jerusalém nesse sentido seria isso, porque Jerusalém ela foi destruída umas 30 vezes ao longo da história. Tá? Talvez você esteja pensando no depois do milênio, quando virão os exércitos de Gog e Magog, daí eles não vão chegar em Jerusalém, porque aí Deus vai intervir antes. Talvez seja isso que você está pensando. Mas isso é a terceira camada, já na quarta camada que a gente está falando sobre isso. Por enquanto está só na segunda. Mas sim, aí pensando nesse sentido, tem um pouco de fundo. Mas não que hoje ela seja indestrutível. Não. Tá? Ela não vai ser destruída, aparentemente, mas ela vai sofrer muito com o que virá. Porque olha só. Inclusive, uma das bestas vai trocar a capital mundial e vai colocar ela em Jerusalém, como uma forma de dizer que domina tudo e todos. Porque os judeus são muito resistentes, principalmente quando pegar essa questão de fé, né, de etnia, de identificação de povo, e como eles também governam uma grande parte das finanças do mundo, né? Os mais ricos do mundo, quem tem as maiores posses do mundo são os judeus. Então, eles querem derrubar eles de todas as formas. Por isso que a gente está pegando aqui, né? Político, religioso e econômico. Porque se não pegar o econômico, não vão derrubar os judeus, porque eles têm muito dinheiro. Eles controlam muita coisa no mundo. E aí o texto fala que quando o abominável se sentar no templo, significa que é como se ele estivesse colocando agora a capital do governo mundial em Jerusalém. Tá?
Megido, ou o Armagedon, não fica muito distante de Jerusalém. Fica lá uns 50 quilômetros de distância, mais ou menos, não sei quanto, mas é pouquinho assim, que já é metade de Israel. 50 quilômetros é muita coisa em Israel, tá? Mas, então, esses exércitos dos inimigos estão vindo contra Jerusalém, para destruir Jerusalém. Só que no meio do caminho vai ter um exército de Israel que vai ir para o embate. E ali eles vão se encontrar nesse lugar chamado Megido, ou Armagedon, ok? Agora, se vocês olharem o capítulo 17, muda completamente da história. Parece que ele esqueceu de falar do Armagedon. Simplesmente voou essa mensagem, essa ideia. Após a nossa pausa musical... Nós temos o capítulo 17 e 18. Acho que vai dar para fazer mais coisas que a gente fez hoje. Não entrar no vídeo, a gente vai estar 19. Uhum. Tá. Aí tu quer falar um pouquinho sobre a mulher? O que é essa mulher? O poder econômico e tudo mais? É que eu acho que ela não é bem só econômica. Mas... Não. Também. É porque... Começa aí. Capítulo 17 não muda a história. E parece que é apresentada uma mulher agora. E essa mulher, ela é a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Isso está no versículo 5. 17, 5. Então muda completamente. Apareceu uma mulher aí do nada. Antes era um dragão, aí depois tinha umas bestas, agora apareceu uma mulher. Que mulher é essa? Uma mulher montada numa besta. É uma mulher montada numa besta. E o que essa mulher é? É interessante que o texto fala que ela se veste de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Depois, no outro texto, fala que ela se veste de escarlate, de ouro, de joias. Então, é uma mulher muito rica. Fala também que ela leva sobre si também o sangue dos santos, que ela se prostituiu com muitos ídolos, com muitos reinos e poderes. Então, aqui dá a ideia de que é alguma coisa de tempo, parece que tem um tempo que passa, né? Que também os marinheiros vão ficar muito tristes quando ela cair, porque eles vão dizer, e agora? Nós fazíamos comércio com ela, com quem nós vamos fazer comércio agora? E tudo mais. Então, é uma mulher que mexe muito com a parte econômica, mas é uma mulher que mexe muito com a parte religiosa também, porque ela é uma prostituta. E sempre que o texto bíblico fala de uma prostituta, ele está falando de alguma coisa religiosa. Deus fala, né? Vocês se prostituíram com os ídolos. Tá? Então, é alguma coisa religiosa também, mas é algum império religioso que também tem influência sobre comércio, que também cometeu algumas atrocidades, que matou muitos santos, calou muitos profetas, tá? Que ela se veste com... Inclusive, vai até para o capítulo 18, né? Deixa eu ver. Versículo 14, vai falar assim, eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas, todo o seu esplendor, se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura, de vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas 1 hora tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganhavam a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão, ai, a grande riqueza! Graças à sua riqueza nela prosperaram todos os que tinham navios no mar.
Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhes o que ela fez a vocês. Então, está falando de alguém que tem bastante poder econômico, mas de alguém também que tem bastante poder político. Mas não é uma pessoa. É todo um sistema. É. Porque, inclusive, o texto fala que ela está com 7 cabeças sobre 7 colinas. Se vocês forem ler ali no capítulo 17, fala de 7 colinas. Ela está fundamentada sobre 7 colinas. Existe uma cidade que ela está fundamentada sobre 7 colinas, que se chama É verdade. Roma. Ela é conhecida, fora da Bíblia, inclusive, nos textos latinos, ela é conhecida como Roma, a cidade das 7 colinas. Agora, não é Roma a cidade em si, o prefeito que está lá, mas é todo um sistema econômico, cultural e bibibi, bababá, que foi construído a partir daquele centro chamado Roma. E é interessante que Roma, apesar de que alguns dizem que Roma ela cai no ano 476, mas Roma, na verdade, nunca caiu. Roma continua no nosso meio ainda. Seja através do sistema religioso, seja através do sistema político, seja através do sistema judiciário, seja através de qualquer outra coisa. Nós não percebemos, mas nós vivemos Roma 2000 anos depois. Roma está aí. E eu não estou falando da Igreja Católica só. Estou falando de todo um sistema. O mundo está baseado no sistema dessa cidade que está assentado sobre 7 colinas. Tá? Comércio, economia, sistemas de guerra, né, bélico, tudo que você possa imaginar, ainda esse espírito de Roma continua no nosso meio. Só que o texto está dizendo que essa Babilônia, que é um codinome para Roma também, muitas vezes, essa Babilônia / Roma está com os seus dias contados. E olhe quando que o texto bíblico está introduzindo essa ideia. Nesse momento em que está indo para o ápice da batalha do Armagedon. Ou seja, os caras que estão do outro lado, eles estão apostando todas as suas fichas, estão colocando tudo, porque eles querem destruir Israel / igreja, a todo custo, inclusive militarmente, matar mesmo, acabar com tudo, para que eles possam reinar. Só que, ao mesmo tempo que eles estão quase acabando conosco, é o momento em que eles mesmos estão indo para o fim. Então, eles vão forçando para acabar com a gente, só que numa virada de jogo, que a gente vai ver daqui a pouco, simplesmente Deus vira toda a história e dá uma como é que se diz ainda essas mudanças de história? Tem um nome para isso, a Reis sempre está falando isso aí. É um 360 graus, mas como é que é? Plot. Isso daí. É um nome moderno agora para mudança de enredo, tá? Plot twist, né? É isso mesmo. Tá? É uma mudança completamente na história. E nós vamos ver que isso vai acontecer daqui a pouco aí, tá? Mas entendeu o que é essa Babilônia, quem é essa mulher, essa prostituta e tudo mais? É todo um sistema, certo? Comandado por essas bestas, por esse coisa aí, que querem destruir as coisas de Deus aqui na Terra. Esse é o ponto. Capítulo 18 vai continuar ainda com a queda da Babilônia. Pode continuar se quiser, onde tu quiser, eu só estou introduzindo. Não, é interessante que ela cai rápido, né? Porque se a besta ela vai governar por 2 semanas e meia, 3 anos e meio. 3 semanas e meia? 3 semanas e meia, 3 fala. dias e meio. 3 semanas e meia. 1 semana, 2 semanas e metade de uma semana. 2 tempos, 1 tempo e metade de um tempo. É, que dá. Ok, são 3 anos e meio. Não, eu só quero dizer que fala de semana. Semana?
Fora de semana. Ai, meu Deus. Nós vamos agora para uma conferência aqui. A gente enrola eles. Não, gente, desculpa, deu tweet aqui, deu. Twitter. Bugou o sistema, tá? Então, caiu o sistema. Da Babilônia. Tem que esperar um pouquinho que vai voltar. Desculpa, eu confundi os tempos, né? Porque é muito tempo. Não, é pouco tempo. Não é muito tempo. É pouco tempo? Pois é. Mas fala que ela vai cair rapidinho, em 1 hora. Uma hora, né? Quer ver um exemplo como isso é fácil? Se o sistema bancário do nosso planetinha for por espaço por 1 hora, sabe o que vai acontecer no mundo? Não precisa ser muito tempo, gente. 1 hora, todo o sistema fora do ar, simplesmente o mundo entra num caos absoluto. Tá? Então, esse 1 hora, pode ser que seja só uma forma de dizer de uma coisa rápida, é uma forma mas... de dizer que é algo rápido, né? Mas entende como hoje em dia isso parece muito mais palpável de que o mundo todo pode entrar num caos completo em 1 hora? Lembra eu não sei se aqui foi assim, mas quando teve a greve dos caminhoneiros, não sei quando foi, 17? 18? Gente, São Paulo, que é a grande tal, tudo parado, não tinha quase carro, porque não chegava o combustível, simplesmente o país, São Paulo parou, né? Parou completamente por causa de falta de combustível. Agora você imagina alguém chegar lá e resetar todo o sistema financeiro do mundo. Então, não é tão longe hoje da nossa realidade esse tipo de tá tudo muito bem, parece que tá tudo legal e daqui a pouco simplesmente vai tudo por água abaixo. Já pensou? Já pensou o seu banco simplesmente zerar tudo? Para mim não ia fazer muita diferença, mas qualquer centavinho lá, né? Mas é isso aí. Simplesmente é o Collor mundial, né? É a época do Collor, né? Ó, não tá mais lá. Você fala que esta semana, a próxima vai haver uma troca com os bancos mundiais. Vão fazer uma mudança de sistema. Eles podem fazer isso rápido. E aqui é lá no governo que trocou uma moneda. Para unificar hoje as coisas, para fazer isso daqui não é muito difícil. Não estou querendo dizer, vai acontecer amanhã, mas estou dizendo, hoje já é muito possível que isso aqui aconteça, de você unificar para depois derrubar tudo, tá? Capítulo 18, então, Roninha, continua a festa. Vai lá, porque bugou, o sistema não voltou. Ctrl Alt Del. Mas o capítulo 18 ainda continua na mesma ideia, de trazer o contexto geral para a derrocada, para a queda geral dessa Babilônia. Então, é uma descrição mais poética mesmo, né? Quer destacar alguma coisa? Não, já não quer mais nada, né? Não, já, quer que acabe logo, né? O sistema não voltou. Tem um anjo que lança uma pedra no mar, depois, tal, vai pro 19. Aí nós entramos no capítulo 19. Parece, gente, que o capítulo 17 e 18 é uma nota de rodapé de novo. Porque se vocês pegarem o capítulo 16, que é o Armagedon, e vocês pularem o 17 e 18 e direto para o 19, parece que fecha, ele continua a história. Tá? Porque o 17 e o 18 é simplesmente para dizer, vai cair todo o sistema. Onde que esse sistema cai? No próprio capítulo 16 final já está caindo, já está indo para o buraco. Aí o 17 e 18 vai explicar como que vai acontecer isso, e aí vem o 19. Como é que começa o 19? Alguém me diz aí, o 19 começa como? Depois do quê? De toda da batalha do Armagedon e da queda da Babilônia. Sim, mas para continuar, depois disso. Ouvi do céu uma voz forte como se fosse a de uma grande multidão que dizia aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta
que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez, aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o céu. Ok, aqui era o momento para nós começarmos a cantar, né? Essa música aqui. Você acha que não? Pois justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó, Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. E é tirado desse texto aqui. Porque esse texto aqui está dizendo que a partir do capítulo 19, Deus, ou através de Jesus, Deus começa a reinar. Aí, você vai fazer um desenho aí no seu computador aí, de bordo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi, não é esse daqui. Tá, nós não temos aqui, senhor. Joga para frente para mim. Mais um. Não tem mais? Volta. Deleta. Apaga e vamos embora. Não tem mais. Depois eu vou mandar para vocês um print de qual é o esquema. Isso aqui é para acabar hoje, hein? Vai acabar agora. Dormiu até agora, acorda, porque agora é o momento do resumão. Tinha que ter um quadro aqui agora. Capítulo 6 a capítulo 11, primeira camada. Como é que acaba o capítulo 11? Ele fala lá no capítulo 11 o quê? Diz assim, ó. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Fechou a primeira camada aqui no capítulo... Onde é que você achou isso aí? Hã? Você achou? Tá. Tá no outro slide, né? 13 ou 14? Tá. Vou colocar aqui para o pessoal aqui também, ó. Não tem aqui no 13 ou 14. Tá, é que eles aqui nós estamos com... Desculpa, pessoal da internet, nós estamos com outro slide aqui, tá? Mas depois eu mando também para vocês. Então, vamos lá. Aí, o capítulo 11 acaba com Jesus começando a reinar, certo? Ele e começou a reinar. Fechou o primeiro? Voltamos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 19. Como é que começa o 19? Ele começando a reinar. Então, o capítulo 19 é o paralelo do capítulo 11. Ali não dá para ver absolutamente nada. Mas na fé dá para ver o esquema. Lá no coisa dá para ver, né? Não. Tem cheio de setinha, cores, então, olha como é que tá bonito. Para quem está duvidando, olha lá. Ó. É aquilo que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, vocês que estão com toxicólogo agora, pode ficar com mais ainda. Ó. Tá vendo que a primeira camada vai dar no 19 e a segunda camada também dá no 19, eles se fecham ali. Porque é quando o reino começa a acontecer. Então, a primeira camada fecha e a segunda camada fecham no 19 e no 11. Porque ali começa o reino dele. Ali é quando ele volta para reinar. Vem as camadas, elas vêm e elas se encontram aqui. Que é o capítulo 11 e o capítulo 19. Tá? Deu para entender por que não dá para ler em sequência? Porque senão você se impede. Ué, mas Jesus voltou de novo, aí desvoltou, aí esqueceu a chave no carro, teve que voltar para pegar e ficar uma confusão. Não. Paralelos. Aí o capítulo 19 vai começar com a volta de Jesus. Tem a noiva. Tem uma noiva aí nessa história. Onde que está a noiva? Verso 7. Verso 7, tem uma noiva no capítulo 19, que diz o quê?
Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E aqui que começam as bodas do Cordeiro, mas veja bem, as bodas do Cordeiro é o momento que os santos se encontram com Jesus. Para quê? Para reinar. Capítulo 20. Capítulo 20, eles começam a reinar sobre a terra. Jesus, vamos assim dizer, as pessoas são ressuscitadas, tá? Aqueles que estão aqui são transformados, os ressuscitados e os transformados estão no mesmo corpinho aqui. Gente, não vai mais engordar, não vai mais ter problema de celulite, não vai mais ter problema de coração, não, acabou. Porque agora o corpo é novo, glorificado, é glória a Deus. Tá? Então, esses o texto diz que vão encontrar Jesus nos ares, mas diz que está indo para algum lugar? Sim, está dizendo. Porque Cristo vai vir para reinar na terra. Então, a gente encontra ele nos ares para voltar para o fight, Melach. Porque se vocês olharem a sequência do capítulo 19, desse que a Rony leu, vai ter Jedi para tudo que é lado. Vai ser um Star Wars Mega Power Rangers. O bom é que você não vai morrer de novo, né? Essa é a parte boa. Agora, quem está do outro lado, aí eu não posso responder por eles. Tá? Porque ele vai instaurar o seu domínio na Terra, que é o capítulo 20, que é a semana que vem que nós vamos falar sobre isso. O que é o capítulo 20 de Apocalipse. Tá? Aqui se encerra, no capítulo 19, se encerra a introdução da nossa história. A história ainda nem começou. Mas resumindo, a gente já vai vendo Apocalipse. Eu acho que a gente até precisa saber se os cavaleiros estão soltos. Ali que o bicho começa a pegar. A grande questão é quando que os cavaleiros vão começar. Rapaz, essa luz agora iluminou aqui, até o pessoal lá da internet está iluminando aqui a gente. Agora sim ficou. Mas nós não sabemos aonde que nós estamos. Eu acho que ainda não entramos nos selos ainda. Porque nós não vimos esse cavaleiro branco ainda chegar e se dizer, aqui estou eu, unificamos as religiões, fizemos aqui um pacto, todo mundo está junto. Ainda nós não vimos isso. Então eu tenho ainda aquela coisa, está faltando algo, mas a bola está em cima da linha já. Falta pouco, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Eu não posso dizer, fechar a questão, mas a gente está bem perto. O VAR ainda disse que não cruzou totalmente. Mas... Então, isso de Deus o livre que deve. Exatamente. Aquela coisa, opa, mas será que é mesmo que eu quero? Tá? Bom, vamos lá, para encerrar então. Vocês entenderam como é que o livro está estruturado? Vocês viram que a gente não precisa entrar em divagações de o que é isso, o que é aquilo, pegar todos os... Você tem que entender o livro. Essa é a base. A partir disso, você pode fazer um curso de 10 anos para tentar entender as minúcias. E aí, o problema todo, quando você vai entrar nessas minúcias, nos detalhes, aí começam os erros. Porque cada um vai interpretar, esse chifre aqui é o Papa, esse chifre aqui é o Bill Gates, esse daqui é o Trump. Aí começam as adivinhações, tá? O 666 é o, sei lá, Coca-Cola. Cada um vai chutar. Tá? O www, por aí vai, né? O código de barras. Então, gente, por isso que eu não quero entrar nesses detalhes. Não sei se vocês entendem isso aí. Porque isso aí só vai criar mais confusão. A gente tem que entender o todo do livro. Uma ideia geral de meio que essa besta religiosa vem de Roma? Não, a besta religiosa não vem de Roma. A besta religiosa vem de Israel. Eles vão ter que autenticar. Porque Roma, ela não é reconhecida pelos judeus. Tá?
Agora, os judeus, eles estão sendo reconhecidos por Roma. Inclusive, a partir do Vaticano II, em 62, eu acho que é 1962, Roma está se aproximando de Israel novamente. Porque eles querem começar a conversar, que é uma coisa boa, porque finalmente vão começar a conversar. O problema é que vão usar coisas boas para coisas ruins. Essa ideia de que o Papa surgiria para promover essa paz mundial, né? Eu acho difícil. Até hoje o Papa não fez paz nenhuma, né? Ele já tem aí 1.500 anos e não deu resultado, então acho que está na hora de... Né? Mas, porque assim, ó, qual é o grande problema hoje? Um dos grandes problemas do mundo não é a briga entre os muçulmanos e os judeus? Os árabes e os judeus? Mas você precisa de um líder religioso para colocar as bases religiosas juntas, para depois você construir o político. Por isso que vem primeiro o religioso que aponta o político. O religioso vai construir todas as coisas para essa paz entre as religiões, e a partir do momento que você tem paz entre religiões, aí as outras coisas começam a se achar. Nem se for um reconhecimento, sabe? De, por exemplo, assim, tem alguém que vem e faz essa paz entre muçulmanos, entre árabes e judeus, vamos supor, né? Feito essa paz, qual é o próximo passo? Óbvio, é construir o templo, que os judeus tanto querem. Então, eles já têm o sistema todo pronto, eles já têm levitas treinados, eles já têm todos os acessórios do templo, eles têm tudo, só não tem o templo. Vindo alguém, conseguindo fazer isso, liberando um monte lá, construindo isso, e aí, se nesse meio tempo eles identificarem, vamos lá, o Messias, um suposto Messias, né? O que esse Messias vai dizer? Tudo isso é graças ao fulano. Esse fulano é quem? É o político. Aí pode ser que daí o negócio vai para frente. É um conchavo entre a política e a religião, como sempre teve. Um cara vai chegar lá e vai dizer, você me apoia, eu te apoio, tamo junto, você domina, eu domino, você fica com a sua parte, eu fico com a minha parte, e beleza. Só que um deles, a princípio, o religioso vai ser judeu. Isso ainda na teoria, porque ele vem da terra, porque ele vai ser reconhecido pelos judeus como Messias, então ele tem que ser um judeu nesse sentido. Tá? Aí depois... Eu vi uma mão levantada lá, já quer confessar os pecados e ir na frente antes que a Babilônia caia. Eu várias. Quando você fala que ainda, por exemplo, muitas pessoas falam de princípio de dor. Ainda isso não está lá. Porque você fala, por exemplo, quando liberaram al caballero que tinha poder sobre o econômico, un kilo de farina estaba, sí. Por ejemplo, nosotros en Venezuela ya vivimos eso, el salario no te alcanza para ni siquiera peor ainda, peor ainda. Sí. Yo puedo comprar con esto farina, pero Aí eu lhe pergunto, por que isso não seria o princípio das dores? O dia que isso acontecer na Suíça, nos Estados Unidos, no Alasca, na Argentina, na Nigéria, em todos os lugares, aí é um problema global. Porque fome, guerras, sempre teve em tudo que é lugar. Coisas localizadas. O problema do Apocalipse, nesse sentido, ele diz que será algo mundial, global. Todos vão passar por esses problemas. Então, a fome não é só a fome na Venezuela, na Argentina, no Brasil. É em todos os lugares que a inflação vai estar comendo solta, né? Quem lembra aqui da década de 90, final da década de 80 no Brasil, né? As altas inflações que tínhamos aqui. Muito complicado. Mas aquilo era aquele momento. No Brasil. Estados Unidos, os caras estavam felizes da vida, né? Não tinha problemas lá. Agora, o Apocalipse está dizendo o quê? Que isso será um governo mundial, por quê? Porque todo o sistema vai estar afetado por essas crises. Tá? Então, ainda nós não atingimos. Vou dizer assim, o ensaio foi a pandemia. A pandemia foi um belo do ensaio para você entender o que é algo global que afeta, né, a sua vida de uma forma geral.
Aquilo foi um ensaio assim, ó, muito bem feito. Agora coloque isso em proporções mega. Aquilo foi só um vírusinho, entre aspas, né? Muitas aspas, mas foi só um ponto. Agora coloca em todas as áreas da sua vida uma pandemia social, econômica, política e tudo mais. É isso, por isso que vai ter todas essas coisas que vão acontecer no planeta, porque vai ter que gerar, né, problemas que vão gerar fome, peste e tudo mais, ok? Então, para a semana que vem, nós vamos entrar no reino de Jesus. Glória a Deus. Tá? Gente, vamos orar para encerrar então? Tá? Se você tiver alguma pergunta, a gente pode responder depois. Ainda não se tem. O povo acordou, né? Você viu que o povo acordou? Falou de acabar a aula, o povo acordou. Se mexeram. Vamos terminar então? Gente, feche seus olhos, vamos pedir a graça do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, essa reunião linda e maravilhosa. Obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor esteja sempre nos direcionando, nos dando consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, que nós somos o teu povo e que independente do que venha acontecer nesse mundo, ainda como diz o texto bíblico, ainda que a vide não floresça e não há frutos, que o Senhor estará nos sustentando, o Senhor estará conosco. Pai, confiamos totalmente no Senhor, que no meio da adversidade, o Senhor sempre proverá, assim como o Senhor veio e proveu para a vida de Abraão. Pai, eu peço que o Senhor esteja nos levando para casa agora, não assustados com o que irá acontecer, mas alegres, porque sabemos que no final a vitória pertence ao Senhor e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe-nos e leva-nos em paz e nos dê uma boa semana na tua bênção e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá tchauzinho, Rony. Dá tchauzinho. Tchau, gente. Abraço. Deixa eu ver o seu pagar.